Tem uma entrevista que foi dada hoje, né? Não sei se vocês leram a entrevista. O nome o cargo da Fernanda Guardado é um cargo daqueles dela está guardado, então, que a gente não consegue entender, porque é diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central. E ela diz o seguinte, que o grupo todo que vota pelas decisões ali no Copom, grupo que determina a taxa de juros, né, a Selic, é um grupo que é muito cauteloso, que os comunicados são um consenso do grupo, ela disse, que ela se considera incluída no grupo dos mais cautelosos, que a inflação é o principal dado, à medida que a inflação cair, a expectativa de queda de juros passa a ser real, mas é com base na inflação e não em conversa. E ela considerou que é injusta a interpretação de que as decisões são políticas e que o Banco Central tem muitas outras atribuições em relação ao mercado que ultrapassam os limites da determinação da Selic e que as decisões são absolutamente técnicas. Eles são bem cautelosos mesmo, né? Bom, quem sou eu para dizer, mas vai coincidir, se tiver a queda, bem com a chegada do Galípolo, né? O que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Gente, escuta. Não tem nada a ver. A gente fez lá uma matéria, né? Enfim, que eu pedi. É o seguinte, não passa pela cabeça de ninguém que a inflação está caindo também porque o Banco Central tomou essas medidas mais restritivas. É óbvio que sim. Sim. É óbvio que sim, certo? Colocar menos dinheiro em circulação, certo? Menos crédito, né? E isso faz com que a inflação caia, né? Óbvio que teve e há elementos muito positivos da conjuntura que ajudam, né? Por exemplo, o preço da queda do barril do petróleo. Não é o Lula que está falando, o preço. Não, caiu o preço do barril do petróleo, acho que está em torno de 50, 70 dólares, uma coisa assim, está baixo, né? Então isso, obviamente, tem um reflexo na inflação, né? Agora, veja, o Banco Central ele é determinante para que a inflação baixe, está funcionando a política do Banco Central, está funcionando, certo? E apesar da Selic alta, a taxa de desemprego diminuiu, vem diminuindo no Brasil, certo? Então, assim, não vivemos o melhor dos mundos, né? Mas, de qualquer maneira, a coisa está andando, graças também ao Banco Central. E o Banco Central, quando ele divulga a taxa Selic, ele solta justamente um comunicado, que é um comunicado mais breve, que o mercado lê, né? Para entender se haverá, qual é a sinalização futura, né? E depois vem a ata, né, que é justamente a ata da reunião. E o Banco Central esse negócio de jogar só nas costas do Campos Neto é uma baita de uma bobagem, né? Porque evidentemente o Banco Central conta com uma diretoria. E é a diretoria que decide. A diretoria analisa e vota. Analisa e vota. São 9, né? São 9. Agora o Galípolo vai fazer parte, né? Certo? Ele vai ser mais uma voz. Ele pode ser uma voz mais liberal no sentido de abaixar a taxa e tudo mais. Agora, a previsão é que a taxa vai baixar, certo? E provavelmente em agosto teremos uma baixa de 0,25 pontos percentuais. É isso aí, entendeu? Que é esse o dado. Também não queira mais do que isso. Porque não há motivo. Porque não há motivo, porque a inflação ela está ainda pressionando, há dados ali dentro da inflação, porque a inflação é um índice que tem vários núcleos. Há núcleos dentro da inflação, determinados produtos, serviços, que estão constantemente pressionando para cima ainda. Então o Banco Central ele analisa o numerinho lá no meio, entendeu? Que compõe a inflação geral. Então, assim, eu acho uma dádiva que a gente tem um Banco Central independente. Uma dádiva. Porque se fosse depender de governo, eles iam arrombar a crédito. Porque, na verdade, o governo só quer uma coisa, que é que a gente se endivide. Qualquer governo. E o governo do Lula é especializado nisso. Entendeu? Assim, fazer com que o sujeito compre geladeira em 60 prestações, 80 prestações, se pendure no crédito consignado, né? O que o governo quer é crédito, quer que a massa consuma. É legal consumir. Acho que todo mundo tem que consumir mesmo. Agora, quando isso tem uma repercussão enorme sobre a inflação
e sobre o nível de endividamento das pessoas, gente, vamos ser um pouco responsáveis, né? Um pouco. E ela falou, inclusive, na entrevista o seguinte: se o Banco Central quisesse que a inflação despencasse, o Banco Central teria subido ainda mais a taxa de juros. Sim, que já foi muito maior do que já foi muito maior que isso. Exato, né? Exatamente. Ou seja, o Banco Central está segurando essa pra taxa quem faz tá tempo. de fora ali, não entende nada, Banco Central, não sei o que e tal, pensa assim, nossa, mas 13,75 é uma das maiores do mundo, né? Por quê? Ah, tá, para controlar e a inflação tá caindo, não sei o quê, mas precisa dessa asfixia, Você sabe qual a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade? É por que a taxa do rotativo do cartão de crédito é a maior do mundo, chegando a 400%, coisas desse nível? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não tem nada a ver com o Selic. Selic pode estar em 2, pode estar em 0. E o brasileiro vai continuar pagando 300%, 400%. Sabe por quê? Porque tem uma concentração de crédito no Brasil. Poucos bancos, não tem concorrência. Você entendeu? O nível de inadimplência também é muito alto, então o risco também é muito alto. Você sabe? São essas as questões objetivas. Você entende? Isso não tem nada a ver com o Selic. Selic é um ponto ali, uma referência, né, num universo que tem várias constelações. A inadimplência continua muito alta. Muito alta. Muito alta. Muito alta, você entendeu? E muita gente endividada e muita gente que não consegue pagar suas dívidas. Exatamente. Não consegue concluir. Exatamente. Paga um pouco, para. Agora, é aquela coisa, Tramontina, é crescimento baseado em quê? Em consumo. É o que a gente sabe fazer só. Não é em produção, não é em produtividade, não é, entendeu? Não, é consumo. Né? Esse é o nosso crescimento. O atual presidente, já dizia lá atrás em outras gestões, né? E na época em que era líder sindical, ele já defendia a mesma tese. Se o trabalhador ganhar melhor, ele vai comprar carro, ele vai comprar geladeira, aí a economia anda, a economia gira, é bom para todo mundo. As coisas não são exatamente assim. Olha aqui, e não são tão simples. Não são tão simples, porque o Brasil precisa ter poupança. Por exemplo, o Brasil é um país de baixíssima poupança interna. Você entendeu? Então, isso é um enorme prejuízo para financiamentos, né? Para que a população aguente os trancos, os vários ciclos do capitalismo. O capitalismo funciona em ciclos, tem altas e baixas, né? Para comprar título do governo, né? Para a dívida ficar aqui dentro, não ser comprada por estrangeiro, que é sempre mais arriscado quando você tem uma dívida do país em mão de estrangeiro do que na mão de cidadãos do próprio país. Então, assim, é complicado. Olha, economia é um negócio muito mais complicado do que a gente pode imaginar. Não é simples. Agora, essa coisa do Lula é política. Porque ele sabe. É tinhoso. Ele sabe que vai cair. Ele sabe que vai cair a taxa de juros. E não é por causa dele. É porque as condições objetivas permitem que a taxa caia. Vai cair no ritmo que o Banco Central achar que tem que cair. Né? Então, isso tudo é um joguinho, entendeu? É teatro.